Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Meu nome é Matheus Turini, professor de filosofia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre criticismo kantiano. Vamos lá então? Pessoas, o Kant é um dos monstros da filosofia e não tem como passar pela história da filosofia ocidental sem necessariamente falar um pouquinho sobre a filosofia epistemológica e filosofia moral que o Kant produz, tá? Então um pouquinho da história do Kant. Kant é um cara que vai morar na Alemanha, mora numa cidade do interior da Alemanha e ele nunca saiu de lá. Na verdade, o Kant é curioso por isso, porque como pode alguém que nunca saiu da sua cidadezinha tomar uma proporção da sua obra mundial, internacionalmente reconhecido e temporalmente também reconhecido, como o Kant fez? Então isso é bastante curioso. Kant, ele foi professor na universidade, ele teve que ir, na verdade, voltar a estudar para poder assumir a cátedra da faculdade que ele já lecionava como professor contratado há muito tempo. E nesse retorno que ele faz à academia, ele vai rever várias dos pensamentos que ele já estava acostumado a produzir. Por isso que a gente fala que o Kant tem uma vida pré-crítica e uma vida crítica. Essa fase pré-crítica é esse momento que ele não vai ainda, é professor contratado na universidade, não vai entrar em grandes problemas teóricos. Mas quando ele se vê forçado a ter que fazer o doutorado e tal, para poder manter a sua cátedra, aí ele fala, bom, se é para ir, se é para descer pro play, eu desço para poder brincar. E o Kant entra para a história do compensamento com essa versão crítica, que é onde ele pega uma herança muito forte da época, a discussão que estava posta na época era a discussão do racionalismo e do empirismo. Então você tem dois monstros, dois gigantes que vão influenciar ele, né? O Descartes e o Hume, ou seja, o Descartes com todo aquele racionalismo que inicia de um ceticismo, e o Hume que finaliza o empirismo com um ceticismo, né? Com uma postura cética. Por isso que é curioso, né? Toda essa produção, toda essa influência que o próprio Kant vai ter na produção da sua teoria. Ele parte basicamente de uma primeira premissa, né? Tentar responder se a metafísica é possível enquanto ciência. Professor, por que nós estamos falando da metafísica e a sua possibilidade enquanto ciência? Por que, pequenos? A metafísica, ela, além de ser um dos ramos da filosofia bastante discutido, ela está sendo posta em xeque pelo próprio Hume, pelos empiristas em si. Lembre, qualquer coisa, volte na aula lá sobre empirismo e observe como que Locke já coloca em questão, em xeque, a dimensão metafísica e como é que Hume termina, né, de botar em xeque a confiabilidade que a gente pode ter na metafísica em si. Então é por isso, pessoas, que essa discussão sobre a metafísica ser ou não possível enquanto ciência é o que vai dar origem para os estudos do Kant. Então ele está querendo então descobrir isso. A metafísica é possível enquanto ciência? E aí ele parte então fazendo toda a análise que os racionalistas fizeram e os empiristas fizeram. Costuma-se atribuir a Kant o papel de ter conseguido unir ou superar a dicotomia proposta pelo racionalismo e pelo empirismo. Vamos ver qual é a proposta kantiana para isso. Então, para isso, pessoas, para identificar essa proposição, o Kant ele pega e vai trabalhar com a razão humana. Então tá. Por que a gente chama de criticismo Kant? E você, de repente, numa questão de vestibular, você de repente se defrontar com a expressão a priorismo crítico do Kant, ou a priorismo kantiano, não estranhe, é isso aí mesmo, tá bom? Então Kant, ele vai fazer o seguinte, ele vai dissecar o racionalismo, dissecar o empirismo, para poder fazer a compreensão que ele está querendo, para poder fazer as críticas que ele está querendo. Então ele pega a razão humana, ele parte da razão humana, e o que ele observa? Você tem uma dimensão da razão humana pura, e você tem uma dimensão da razão humana prática. Daí os dois livros centrais da obra dele, né? Crítica da razão pura, crítica da razão prática. E a crítica dos juízos, que é o último dele, que ele vai fazer uma crítica sobre a estética. Ou seja, nós vamos ver Kant de novo no nosso curso, lá quando a gente falar de filosofia estética, tá? Mas o que seria essa razão pura, professor? É o tipo de racionalidade para Kant, que é uma racionalidade teórica. Ou seja, produz um conhecimento a priori, daí a perspectiva. O que é um conhecimento a priori, professor? Por que é a priori? Porque vem antes, a expressão a priori aqui do latim significa vem antes. Vem antes do que, ó nobríssimo professor? Vem antes da experiência. Então eu sempre dou esse exemplo com beijo. Professor, antes de dar o beijo, dei esse exemplo lá com o Hume, vou continuar na pegada do beijo aqui então. Antes de você dar o beijo, você tinha uma ideia de beijo? Ah, professor, eu acho que eu tinha uma ideia de beijo. Perfeito. O conhecimento teórico que na sua cabeça foi produzido acerca do beijo é um conhecimento a priori. É um conhecimento cuja sua razão pura consegue perceber. Mas por que esse conhecimento ele é necessário e universal? Porque ele parte dessa perspectiva dedutiva, né? Então, ó, os beijos são assim, eu vou dar um beijo em fulano, fulana, fulano, e eu vou então sentir assim, porque os beijos são assim. Então eu faço essa
essa dinâmica dedutiva. Então, o conhecimento ele precisa ser necessário. Por que é necessário, professor? Porque você não tem conclusão. A razão pura depende de afirmações universais para poder tirar suas conclusões, senão ela não consegue concluir. Diferente da razão prática, porque a razão prática, pessoas, como o próprio nome já diz, ela parte de um conhecimento a posteriori, ou seja, ela parte das experiências que o indivíduo vai ter. Então, no dia chegado, você foi lá e beijou aquela pessoa naquele determinado momento. Naquele momento da experiência, durante a experiência, após a experiência, um outro tipo de conhecimento vai se consolidar na sua mente. Qual, professor? O conhecimento a posteriori. A posteriori, que vem depois. Depois do que, professor? Da experiência. Só que esse conhecimento ele é específico. Por quê? Então, eu falar de beijo de maneira universal, na minha razão pura, eu abstraio e falo de beijos como se os beijos fossem universais e todos os beijos fossem o mesmo. Você que beijou pelo menos mais de uma boca sabe do que eu estou falando. Não é assim. Cada beijo é específico e cada ser humano, na sua especificidade, de tamanho de boca, gosto de saliva e por aí vai fazer com que você tenha um beijo único. Então toda experiência prática, toda experiência de conhecimento a posteriori é um conhecimento específico e contingente. Por que contingente, professor? Porque ele não é necessário para fazer afirmações universais. É contingente porque este beijo é um beijo. Então eu posso descartar e ter outros beijos. Por isso que ele é contingente. Tá claro aqui, pessoas? Não sei se você entendeu. Na razão pura você tem essa dinâmica da dedução, na razão prática você tem a dinâmica da indução. A aula essa que eu falei na aula de Revolução Científica e Renascença, qualquer coisa volte lá no finalzinho da aula e você vai ter esses conceitos para você entender do que eu estou falando. Então, de maneira quase que audaciosa, o tio Kant ele pega e vai fazer a crítica à razão pura. O que na crítica à razão pura ele faz? Ele olha para a razão pura, ele olha para a razão prática, e aí ele fala assim, tá, beleza, eu tenho razão pura, eu tenho razão prática, eu tenho conhecimento a priori, conhecimento a posteriori, mas eu preciso gerar um juízo. Então, que tipo de juízo? O que é um juízo, professor? Juízo é uma forma de conhecimento. Juízo é um tipo de conhecimento. Então, o que é que sai da razão pura? E o que é que sai da razão prática? O que eu tenho desse conhecimento a priori? O que é que eu tenho desse conhecimento a posteriori? E aqui na nossa tabelinha formatada por mim aqui, ó, do conhecimento a posteriori e do conhecimento a priori saem juízos. Tipos de juízos diferentes. O conhecimento a priori da razão pura, eu tenho juízo analítico, parou. Professor, o que é um juízo analítico? Juízo analítico é sempre um juízo teórico. Por que, professor? Porque ele sai da razão pura. A razão pura é um conhecimento teórico. É aquilo que o racionalismo produz. Ou seja, é dedutivo, é um conhecimento seguro, mas ele não tem grandes inovações. É dedutivo, né? Ele não tem grandes inovações. Quando eu digo que um quadrado possui 4 lados, para ficar no exemplo que eu estou dando aqui, não há inovação. É dedutivo. Óbvio que é dedutivo. Se todo quadrado tem 4 lados, esse quadrado tem 4 lados. Óbvio. Ok? Então é um conhecimento seguro. As premissas sendo ser verdadeiras, o conhecimento é completamente seguro aqui. O sujeito e o predicado são uma coisa só. O predicado está no sujeito. Quando eu falo quadrado, você já tem que pensar em 4 lados. Quando eu falo corpo é extenso, o corpo, por definição, é extenso. Subir para cima, descer para baixo, bolsominion, infeliz. Então, são pleonasmos, né, se a gente fosse falar no campo da gramática. O juízo analítico é isso daqui. Na análise eu só posso tirar aquilo que está sendo analisado. O juízo que o conhecimento a posteriori gera, que a razão prática gera, é um juízo sintético. E aí a gente precisa diferenciar um juízo sintético de um juízo analítico. O juízo analítico é parte da análise. O sintético é parte de síntese. Professor, não entendi. A análise, pessoas, eu tenho um objeto e fico no objeto analisando ele. Você não vai fazer análise do seu exame de urina. Então eu pego a sua urina e só posso tirar conclusões da urina em si. Análises essas que eu vou tirar desta urina. Então quando eu falo do quadrado, o quadrado tem 4 lados. É aquela coisa que a gente falou do juízo analítico. Mas o juízo sintético ele já gera sínteses. O que é síntese? Nossa, essa urina está vermelha, amarela. Amarela, então logo você está com câncer. Da onde você tirou que urina amarela é câncer? Você precisa necessariamente ter o predicado fora do sujeito. Então quando eu digo mesa branca, por exemplo, mesa, você já sabe, mas branca é uma categoria que está para fora desse meu objeto observado. Então eu não posso analisar, eu posso sintetizar, criar sínteses, criar induções. Criar conhecimentos novos a partir deste objeto que eu estou analisando. Por isso que o que Kant afirma que a razão prática, conhecimento a posteriori, logo o empirismo, consegue gerar juízos sintéticos a posteriori. Ou seja, eu tenho uma experiência e dessa experiência eu tiro um conhecimento. É o conhecimento que o empirismo faz.
ok? Os corpos possuem peso. O corpo é extenso, mas eu não sei que peso. Ou o corpo se movimenta. Então, assim, o predicado não está no sujeito, no juízo sintético a posteriori, porque ele depende da experiência. 2, porque ele depende de uma outra afirmação que não está no sujeito em si. E aí é aquela indução. A menina que foi traída uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. No 5º relacionamento ela fala, vão me trair. Por quê? Porque a experiência amorosa dessa menina é traição. Então todo relacionamento vai trazer a memória dela, vai trazer o hábito dela, para chamar o Hume, essa experiência repetitiva que faz com que ela reproduza no seu hábito, na sua cabeça, no seu costume, fenômenos parecidos quando as causas são mais ou menos semelhantes. Tudo bem, pessoas? Só que o Kant, ele acabou de dissecar o racionalismo e acabou de dissecar o empirismo. Kant não está querendo ficar nem no racionalismo nem no empirismo. O que é que Kant fala? Eu preciso criar um conhecimento que seja seguro e inovador. A razão pura me dá conhecimento seguro. A razão prática me dá conhecimento inovador. Mas a razão pura não me dá conhecimento inovador e a razão prática não me dá conhecimento seguro. Por quê, professor? Porque os sentidos me enganam na razão prática e porque o pensamento ele é limitado, sem experiência ele é limitado, vai dizer Kant. Então o que o Kant está buscando? Ele está buscando um juízo sintético, ou seja, um juízo que faz sínteses, mas a priori. Um juízo sintético que vem antes da experiência. Professor, como pode um juízo sintético que vem antes da experiência? E aqui, pessoas, o Kant, ele supera, se assim a gente pode dizer, a dicotomia entre racionalismo e empirismo. É o que os seus vestibulares vão afirmar. Como é que a gente chama esse movimento do Kant, professor? Revolução copernicana. Professor, por que revolução e por que copernicana? Revolução porque ele transforma as bases epistemológicas colocadas até no momento. E por que copernicana? Porque Copérnico, pessoas, na revolução científica, volta na aula de revolução científica se necessário for, a contribuição grandiosíssima que ele dá para Galileu Galilei e Kepler é justamente no cálculo matemático. É Nicolau Copérnico que vai fazer os cálculos matemáticos que vai fazer Galileu Galilei levantar uma luneta para a Lua. Então, o que Kant observa do Copérnico? Poxa, sem nenhum tipo de experimentação. No século XV para o século XVI, o Copérnico ali faz na unha, na raça, um cálculo matemático que leva necessariamente em conta a realidade, mas sem experiência, pela matemática ele consegue fazer inferências novas. É isso que o Kant está chamando de juízo sintético a priori. Ou seja, a matemática, a ciência da natureza, as ciências físicas conseguem fazer com que a gente produza um conhecimento novo, mas sem necessariamente experiência. Já pensou se toda a construção de casa fosse assim? Vai tacando aí, cimento aí na laje e a gente vê a hora que aguenta. A hora que aguentar nós para. Não é assim. Você tem um cálculo. Será que um projétil de um revólver chega ao outro lado da rua? Não sei, vamos atirar. Pau! Não é assim, querido. Você tem aqui, necessariamente, uma experimentação, tudo bem, que é o que seria a razão prática, mas eu posso fazer uma projeção de cálculo, que é o que você faz na física. A física, o tio de física, maldito tio de física, um outro pleonasmo, né? O sujeito está junto com o predicado, física e maldito são as mesmas coisas, mas a física ela faz o quê? Cálculos matemáticos para te projetar antes da experiência. Então, na velocidade constante, se tiver isso, quanto vai nos quilometragens do projétil? E você faz uma conta matemática. É isso. A condição para esse juízo é unir a representação intelectual e sensível. Ou seja, eu tenho peso, eu tenho tal, e eu vou lá e faço a projeção. É isso que o Kant chama de juízo sintético a priori. Essa é a base mais tranquila do Kant. Você vai ver agora, querido. Por quê? Porque o Kant não para por aí. O Kant está querendo responder aquela pergunta. É possível? E a metafísica? É possível ou não é possível? E o Kant começa a tentar entender quais são as estruturas que possibilitam o ser humano de conhecer. Então, o conhecimento do ser humano depende, da sensibilidade do ser humano. Percepção empírica do objeto. Então, sem percepção empírica não tem conhecimento. 2, entendimento, que é a produção de um conceito com base naquela sensação empírica, ok? Percebe que a gente ainda continua na crítica da razão pura, aqui. E a razão, obviamente, para ordenar o conhecimento e ultrapassar os dados da experiência. Por quê? Porque a experiência se dá para mim, mas eu não fico só com ela. Eu faço toda uma organização, uma produção de conceitos que a experiência não pode fazer. Lambendo uma porta, eu não calculo, né, a área do quadrado. Então eu preciso fazer com que esses sentidos ultrapassem a pura e mera experiência.
Kant chega a uma limitação. Por quê? Porque o conhecimento humano é limitado. Por que ele é limitado, professor? Ele é limitado por categorias que estão anterior à experiência. Quais categorias estão anterior à experiência, professor? É a categoria de tempo, é a categoria de espaço. Tempo e espaço, pessoas, permitem que um determinado objeto se apresentem para mim. E o Kant, vem comigo que agora o Kant entra para a história, hein? Perceba, eu posso analisar um determinado objeto. Vou analisar um determinado objeto. Beleza, vou analisar. Para eu poder analisar esse determinado objeto, ele precisa estar na mesma realidade espacial que eu e na mesma realidade temporal que eu. Eu não consigo analisar o fóssil que não está mais aqui. Eu não consigo analisar um objeto que não está na mesma realidade espacial que eu. Se estiver em outra dimensão, eu não posso analisá-lo. Parece tão óbvio hoje, mas isso foi tão revolucionário na época do Kant, porque ele coloca a categoria tempo e espaço como condicionantes do conhecimento humano. Por quê, professor? Porque eu só posso conhecer aquilo que se apresenta para mim. Como é que Kant chamou isso? Kant chamou isso de fenômeno. Professor, o que é um fenômeno? Fenômeno é tudo aquilo que se apresenta para mim, que cabe dentro de tempo e espaço. Tudo aquilo que se apresenta para nós, que cabe dentro do espaço, a gente chama de fenômeno. Então esta garrafinha, o relógio que me cerca agora e outros objetos que estão na minha frente, eu, você, dois filhos do cachorro, que está latindo agora, é o que faz a presença humana poder calcular e poder conhecer um determinado fenômeno. Tá claro até aqui, pessoas? Do que? Então, o que acontece? Acontece que o Duque só pode ser chamado por mim se ele estiver na mesma realidade temporal e espacial que eu. Esse é um fenômeno. Posso conhecer o Duque? Posso. Por quê? Ele cabe na mesma realidade temporal que eu. Ponto. Acabou. Agora tem coisas que não cabem na realidade temporal, que é aquilo que é a categoria tempo e espaço. O que a categoria tempo e espaço faz? A categoria tempo e espaço, ela não compreende tudo. O que, por exemplo? A metafísica. E tudo que é metafísico, Kant chamou não mais de metafísica, mas chamou de númeno. O que é númeno, professor? A coisa em si. Númeno é aquilo que não se apresenta para nós em tempo e espaço. Ele se apresenta fora de tempo e espaço. Tempo e espaço não consegue compreender um número. Dê um exemplo, professor. Sim, a amizade, o amor, a raiva, o ódio, o Mundial do Palmeiras são coisas que estão para além do tempo e do espaço. Então são números, ok? Tá aqui a grande diferença entre conhecer e pensar. Fenômeno eu posso conhecer, número eu posso pensar, mas eu não posso conhecer. Nós podemos ficar aqui até amanhã discutindo sobre amor. Nós podemos ficar aqui até amanhã falando assim, será que Jack e Rose se amavam tanto? Será que o amor de Jack fez com que ele saísse daquela maldita, daquela porta? E para poder... Pessoal, a gente vai quebrar o pau aqui. Nós vamos quebrar o pau aqui até chegar numa consenso. Não vai. Não vai, porque a gente pode pensar. O número a gente só pode pensar, não pode conhecer. O que eu conheço, professor? O fenômeno. Tá claro aqui? Frase do Kant. Só podemos analisar os objetos na medida em que eles se apresentam para nós. Se o amor não se apresenta para nós, professor, mas o beijo? O beijo eu posso conhecer. O abraço eu posso conhecer. O amor, a categoria amor, não. A categoria raiva, não. A categoria Deus, não. Dirá Kant, ok? Por isso que a metafísica não é possível enquanto ciência. Pronto, resposta respondida, porque é isso que as respostas fazem. Elas respondem. Então, resposta respondida. A metafísica não é possível enquanto ciência. Por que ela não é possível, professor? Porque eu não posso conhecê-la. Mas aí que vem a grande questão. A gente não para na metafísica, a gente sempre está querendo conhecer, a gente não para. Por isso que os números, eles criam o que a gente chama de antinomias. Professor, o que é uma antinomia? Uma antinomia, pessoas, são ideias contraditórias, né? O amor existe ou não existe? São paradoxos, né? Mas a gente não vai poder definir. Porque eu só posso pensar no número, eu não posso conhecê-lo. Tudo bem? E aqui, se você acha que está apertado, agora sim nós vamos ficar difícil. É aqui que Kant entra para a história com um conceito dificílimo, que é falar o seguinte: a minha filosofia, dirá Kant, não é uma filosofia do transcendente. A minha filosofia é uma filosofia do transcendental. Professor, o que este maldito Kant está querendo dizer? O que é uma metafísica transcendente? Pessoas, transcendente, e aqui talvez em sala de aula a gente possa explicar um pouquinho mais, transcendente é aquilo que o Platão dizia sobre o mundo das ideias. Para Platão existia o mundo das ideias em algum lugar, mas não aqui. Então, este mundo das ideias é transcendente. Não está aqui, está em algum lugar metafísico, obviamente, que eu não posso alcançar. Uma metafísica transcendental para Kant, uma metafísica transcendente para Kant é impossível. Por quê? Porque eu não tenho condições de afirmar se o maldito mundo das ideias existe.
Então eu não posso fazer essas afirmações, porque eu posso pensar, mas eu não posso conhecer. Então, se o Kant nesse exato momento afirmasse, não, a realidade existe, a realidade do mundo das ideias existe, alguém poderia dizer para ele, tá bom, prove. E ele vai dizer, não, não tem condições de caber em tempo e espaço. Pronto, acabou, destruiu. Então como é que Kant sai disso? Existem condições do conhecimento humano que são transcendentais. O que é transcendental, pequenos? Transcendental é aquilo que ultrapassa as categorias da realidade sensível e faz com que o ser humano consiga compreender. Transcendental são as condições que o ser humano possui para compreender. É abstratíssimo isso que eu estou dizendo para você. Por quê? Porque para Kant, nós não podemos necessariamente fazer uma afirmação do transcendente, mas a gente pode dizer o seguinte, tem coisas que não estão na natureza e não estão nem na... Pera lá, deixa eu ver se eu me faço claro. Vamos lá, ó, por exemplo, tempo e espaço. Eu falei que tempo e espaço são as categorias que separam fenômenos de número. Então o fenômeno está dentro do tempo e espaço. E fora dele, número, maravilha. E o tempo e o espaço estão onde? O tempo e espaço é fenômeno ou o tempo e espaço é número? Não sei se você entendeu. As condições que eu tenho para poder classificar algo como fenômeno, algo como número, é o tempo e espaço. Ok? É essa estrutura humana que me permite conhecer ou pensar. Tudo bem? O que é transcendental, professor? A estrutura humana que dá condições para o ser humano conhecer. É o tempo, é o espaço, as possibilidades e condições de conhecer. É a sensibilidade, é o entendimento, é a razão. Tempo e espaço para Kant não estão na natureza, e aqui ele concorda um pouco com Hume. Toda a relação de causalidade que você faz na cabeça é na sua cabeça. Hume estava certo, dirá Kant. Mas o que é que Hume não acreditava? Que seria possível conhecer alguma coisa. É possível. Por que é possível para Kant? Porque as categorias de tempo e espaço estão na minha cabeça. Se não fosse a minha cabeça, se não fosse a minha razão que atribui tempo e espaço, eu não conseguiria conhecer. Diferente dos demais animais, eu consigo separar a dimensão de tempo e espaço e analisar o fenômeno. Tempo e espaço não estão na natureza, tempo e espaço estão na cabeça do ser humano. Isso é transcendental. As condições que possibilitam o ser humano de conhecer. Por que, professor? Mas aí que tá, não para por aqui. Por que não para por aqui, professor? Porque, veja, a razão, ela possui uma tendência de distanciar da realidade. Aí vem a crítica da razão. Olha, nós ainda estamos na crítica da razão pura. Por que eu não posso apostar tudo na razão? Porque a razão, se você não fizer uma conexão com a realidade, a razão ela te leva para longe dela, para o idealismo. Idealismo é esse que vai ser criado por Hegel a posteriori. Então, quando eu estou dizendo, pera lá, o uso especulatório da razão é quando a gente começa a viajar na maionese. Isso não é conhecimento. O conhecimento vai se dar a partir da experiência. Mas a fundamentação para conhecer está na razão. Putz! Aqui ele une empirismo e racionalismo. Tá claro aqui, pessoas? Tudo bem? Então o conhecimento para Kant não se fundamenta no além, mas se fundamenta no aquém da experiência. Não está para além da experiência, está na experiência e antes dela, inclusive. Por quê? Porque se não fosse as categorias de tempo e espaço, a minha mente, a estrutura da mente humana, a sensibilidade, o entendimento, a razão, eu não poderia conhecer. Tá claro isso? Então conhecimento é a representação humana construída por essa estrutura transcendental. Transcendental por quê, professor? Porque ela não está em uma dimensão aleatória. Não, ela é transcendental porque ela não é nem física, mas ela também não é puramente metafísica. Ela é transcendental. E aí Kant inaugura esse termo, transcendental. Aquilo que permite o ser humano de conhecer. Poxa, professor Kant, não, eu só estou começando. Para Kant, pessoas, a razão, porque assim, ó, não sei, a gente fez aqui até agora a crítica da razão pura, então vamos fazer a crítica da razão prática. Por mais que, e aí começa a ficar um negócio absurdo, né? Por mais pessoas que você, dois filhos e um cachorro, por mais que a gente saiba que a nossa realidade nossa mente busca a realidade para conhecer, e por mais que a razão legitime o conhecimento empírico, olha agora a treta que a gente vai entrar.
Não importa a correspondência da minha razão com a realidade, porque a razão metafísica, ela acaba, independente da comprovação científica que se tem, uma ideia mobiliza a ação humana. Se Deus existe ou não, eu sigo, o religioso segue, pautado pela existência de Deus. Ah, Deus existe ou não? Tanto faz, pouco importa. A atividade humana ela é baseada por essa ideia. E aí ela cria dois imperativos. O que é um imperativo para Kant, professor? Imperativo para Kant é uma regra universal. E aí você tem dois tipos de imperativo para Kant. O imperativo categórico e o imperativo hipotético. O que é imperativo hipotético? Olha o nome, hipotético, tem uma hipótese. Para alcançar um determinado resultado, eu preciso de uma determinada ação. Então, se eu quero emagrecer, exemplo que eu sempre dou, se eu quero emagrecer, eu preciso ser triste, sacanagem. Se eu quero emagrecer, eu preciso fazer regime, exercício físico, comer menos, por aí vai, comer melhor, comer coisas de qualidade melhor, e por aí vai. E isso é imperativo hipotético, um meio para alcançar um determinado fim. O imperativo hipotético, pessoas, ele une o fim, ele une a intencionalidade das pessoas, o fim das pessoas. Mas o imperativo categórico ele é bom por si mesmo. O imperativo categórico é o seguinte, pequenos, independente do meu interesse, independente se eu quero ou não, independente se é da minha vontade, do meu agrado ou não, o imperativo categórico será sempre bom. Por quê? Porque o fim está nele mesmo. Ele não busca um fim para fora, mas ele busca um fim nele mesmo, na bondade pela bondade. Então, ajudar a senhorinha a atravessar a rua, para ser bem clichê, ajudar a senhorinha a atravessar a rua é o imperativo categórico por excelência. Senhor, mas o que eu ganho com isso? Nada! Mas e daí? A ideia não é buscar nada. A ideia é o imperativo pelo próprio imperativo. Então o que eu tenho, professor? Temos um problema. Por quê, professor? Porque tem o meu desejo e o meu desejo é meu desejo pessoal, que me move por imperativos hipotéticos, e eu tenho os imperativos categóricos, que vão para além dos meus desejos. E aí a gente precisa separar o que é desejo e vontade para Kant. Desejo para Kant é aquilo que se apresenta com a necessidade de satisfação. Senhor, estou com vontade nesse exato momento de comer chocolate. Você aperta o botão da soneca, chocolate daqui a 10 minutos? Não! O desejo se apresenta como necessidade de realização, ponto. Só que é a razão humana que vai permitir, ou que vai fazer com que você tome uma decisão deliberada sobre esta razão humana. O senhor me deu um exemplo. Eu vou agir ou não? Essa é a minha questão. Como é que eu vou agir? Como é que eu vou agir frente a esse desejo? Posso cedê-lo, posso contemplá-lo em apenas parte, posso não contemplar. Então a vontade é o domínio da razão, é a expressão da razão frente ao desejo. Desejo é diferente de vontade, espero que você tenha entendido isso. E aí nós temos um problema. Por quê? Porque o desejo me faz criar máximas. A minha vontade me faz criar máximas. O imperativo categórico, hipotético, me faz criar máximas. O que é uma máxima, professor? Uma regra que eu mesmo uso, que eu atribuo para mim, ok? Que é minha. E que provavelmente me beneficia. As leis, elas são pautadas pelo imperativo categórico, pela universalização das ações. Se eu posso fazer, todo mundo pode fazer. A máxima não. A máxima é assim, ninguém mexe na minha roupa. Se eu beijei uma pessoa, depois eu não volto a beijar que eu estava beijando antes. São máximas. São máximas que você pode criar. E quantas máximas? Se precisar mentir para sair com aquela menina, eu minto. Não tem problema. As máximas, elas beneficiam os seus desejos, suas vontades. As leis, elas atendem uma realização universal daquele exemplo. Se você pode fazer, todo mundo pode. E aí nós temos um problema. Quando é que você é livre? E o que é ética? Quando é que você é livre? Quando você atende suas máximas ou quando você atende as leis? Quando você é livre? Vamos lá dar um exemplo que o próprio Kant dá. Eu estou passando apertado financeiramente, pandemia, você já viu, coronavírus e tal. Eu preciso de dinheiro, preciso que me emprestem dinheiro. E ao me emprestar dinheiro, eu sei que eu não tenho condições de pagar. Eu não tenho condições de pagar. E aí, professor? Mas se eu falar que eu não tenho condições de pagar, a pessoa não me empresta dinheiro. E aí? Empresto mentindo mesmo assim? E aí, minto para poder sair dessa roubada? Ou falo a verdade e não saio da roubada? Vou dar outro exemplo. Você tem um familiar que você ama muito e ele está precisando de um remédio, que não é nem nada muito caro, só que você não tem condições de pagar. Ninguém está querendo te emprestar dinheiro. E você vê a possibilidade de furtar esse remédio de uma farmácia grandiosíssima. Entra na farmácia e vai só furtar o remédio. Furta ou não furta? E daqui, quantos dilemas a gente pode aparecer na vida?
O Kant tem uma resposta. Por quê, professor? Uma resposta. A resposta é o seguinte, né? Liberdade é a possibilidade de negar a vontade particular e se submeter à lei universal. Deixa eu não entendi. Olha a frase do Kant. Haja de tal forma que a norma da tua conduta possa se tornar como uma lei universal. Deixa eu não entendi. Se você está pensando em fazer alguma coisa aí, tô. Se você fizer, se todo mundo fizesse o que você vai fazer, qual é o resultado disso? Ai, professor, eu estou pensando em fazer um negócio, mas se todo mundo fizesse, eu acho que ia dar bosta. Então é mais ou menos o seguinte, você só pode fazer aquilo que todo mundo pudesse fazer. Se o que você está pensando fazer pode ser feito só por você, que aí não tem problema, o que você tem que fazer, o que você está pensando em fazer não é legal, não é ético. E não é liberdade. Por quê? Porque, professor, e aí só um parênteses, né? A religião, sem uma moral universal, ela passa a ser apenas um fanatismo. Então, devo ou não devo ir para frente do hospital e impedir o aborto de uma criança de 10 anos? Devo ou não devo expor o nome desta criança nas redes sociais? Se você não consegue aplicar a lei universal, a religião ela se torna só um fanatismo. Dirá Kant. Ok? Se eu posso fazer, todo mundo pode. É a velha máxima. Se eu posso fazer, todo mundo pode. Ai, professor, mas aí eu não vou ser feliz. Primeiro, meu amor, a ética não é para felicidade, tá? A ética é pelo dever. Você deve ser ético. Porque, professor, se não dá bosta, senão não tem sociedade para nós vivermos, querido. O mais desgraçado dos infelizes, dos corruptos, precisa da ética. Ele torce pela ética. Porque se não houver ética, ele não pode ser corrupto. Aí, professor, então, mas aí que tá, pessoas, ele também não pode ser corrupto. A corrupção ela se dá porque 10% da população é corrupta. Se é que chega a 10%, é porque 90% da população, ou mais, ela é coerente, ética, é trabalhadora, não rouba, não vai lá parar em Atibaia, seja do Lula ou Queiroz. Entende isso? Ah, professor, mas ainda não estou vendo a liberdade. E aí que está a grande questão, pequena. A liberdade é se submeter à lei universal. Por quê? Você já deve ter brincado de café com leite na história da sua vida. Você já foi café com leite na história da sua vida. Ah, vamos jogar queimada? Vamos jogar queimada. E aí você café com leite. O que acontece com o café com leite? Não vale a regra para ele. Então vamos supor que eu estou jogando café com leite, tá com você e tal, não sei o que, só sobra eu e você. E aí eu estou te queimando há 2 horas. Estou te queimando há 2 horas. Há 2 horas eu estou te queimando, só que você é café com leite, você não queima. Por uma questão de cansaço, eu vou lá e me submeto, e você vai lá e me queima. Aí você vira pra mim e fala assim, nhé, ganhei. Ganhou? Really? Ai, professor, mas se ficou só você e o café com leite, o jogo já teria acabado. Pois é, a vida não vale pra quem não se submete na regra. O jogo não vale pra quem se submete na regra. Quando você cria regras e máximas apenas para você e segue as suas próximas máximas, você se fecha numa bolha. A liberdade ética estará sempre na realidade onde a lei que vale para mim vale para você. E a lei que vale para você vale para mim também. Alguém só pode jogar um jogo de queimada e ganhar se a regra valeu para esta pessoa. Aí ela ganha. É a máxima tem um grande programa filosófico da televisão brasileira, chama-se Casos de Família. O caso de família pequeno, ele tem lá a Cristina Rocha para dar uma agitada, a doutora Anaí para falar assim, nossa, não sei o que, não sei o que, e tem lá sempre, né, um machão, marido traidor, tal, não sei o que eu pego mesmo, eu sou garanhão mesmo, e tem a mulher sofrida para reclamar deste maldito deste marido. Muito bem, o que acontece então, ó, nobríssimo professor? Acontece que esta mulher fica falando, ai, Cristina, ele tá aí, não sei o que, eu trabalhei pra ele, também traz, Cristina Rocha, no momento de lucidez do programa, ela fala assim, por que você não sai também? Boba. O marido automaticamente olha para Cristina Rocha e fala assim, não, mulher minha não sai. Ou seja, a regra que vale para ele, sair na noitada, não vale para ela. Então agora imagine esse homem chegando na roda de amigos e diz assim, minha mulher não trai. Não trai. Porque não quer? Ou não trai? Porque a regra não vale para ela. A regra não vale pra ela, pequenas. Se não vale pra ela, é óbvio que ela não vai trair. Ou é óbvio que ela não vai pensar em trair, porque a regra não vale pra ela. Eu sei que você está pensando, professor, mas se ela quisesse trair, se ela trai. Sim, mas pare pra pensar hipoteticamente. A regra que vale pra um, pra que eu seja livre, tem que valer para o outro.
Dê um outro exemplo, professor, e este exemplo vai chocar o seu estômago. Por quê? Vamos supor que você namore e namora alguém que já está na universidade. Você no ensino médio, você no cursinho, né, namora alguém que já está na universidade. E essa pessoa, né, você está com medo dela conhecer outras pessoas. Então você fica no celular dela. Fica no celular dela. Nossa, mas deixa eu ver essas mensagens, deixa eu ver quem que é essa pessoa, quem que é essa pessoa. Pequenos, quanto mais pessoas o seu namorado, namorado conhecer, mais livre você vai ser. Por que, professor? Porque agora, quando ele conhecia só você, ele tinha uma possibilidade de relacionamento, você. Ao conhecer mais pessoas, ele aumentou o universo de regras e de possibilidades. Mesmo conhecendo o número de pessoas que ele conheceu, ele ainda opta, ela ainda opta, ele ainda opta ficar com você. Eu não sei se tem que dar uma profundidade dessa frase. Porque, professor, não estou entendendo então. Quanto mais pessoas é simples. Quanto mais pessoas o seu namorado conhecer, mais livre você vai ser. Porque agora, com tantas possibilidades, ele ainda opta ficar com você. Ela ainda opta ficar com você. Ah, professor, se ele me trair, querida, querido, ele só estava com você por falta de opção. Então, a regra não valia. A liberdade estará quando você se submeter ao coletivo. E aí sim, a vida e a autonomia poderá ser desenvolvida. E você sabe disso. Como que você sabe disso, professor? Na frase do Kant. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Se há razões para não contar, esses são os motivos para não fazer. Kant aposta tanto na sua moralidade universal que Kant sabe que você esconde algumas coisas. Tem coisas que você não conta para sua mãe. Nossa, sua mãe não pode nem sonhar onde essa sua boca está passando. Mas, por que você esconde? E o Kant não está falando de privacidade. Kant está falando de vergonha. A vergonha que você tem em determinado ato é a prova cabal de que você não deveria ter feito ele. Ok? Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se existem motivos para não contar, estas são as razões para não fazer. Pum! Maravilhoso! E é por isso que para Kant, a saída da minoridade e a chegada ao esclarecimento é essa saída, né, de você assumir as suas regras, assumir as suas regras autônomas, mas debaixo das regras universais. A autonomia respeitando as regras universais. Só assim você pode ser autônomo. A gente passa da autonomia, da anomia para a autonomia pela heteronomia. Vou explicar porque ela é muito bonita essa comparação. Só não entendi. Pequenos, quando você não sabia dirigir carro, você era uma várzea dirigindo carro. O que é que você precisou fazer? Você era livre? Você podia pegar o carro e ir para qualquer lugar? Não, você não sabia. Aí, então era anomia, você não sabia nada sobre dirigir carros. Você precisou passar pela escola, pela habilitação, alguém precisou te ensinar. E enquanto você aprendia a dirigir, você também não era livre, porque você estava tentando memorizar todos os efeitos de como se dirige. A partir do momento que você introjetou todas as regras, agora você é autônomo. Porque você não depende mais de orientação de ninguém. Porque agora você pode ir para onde você quiser, porque você incorporou as regras. É igual a tabuada. Enquanto você precisava olhar no lapisinho para poder saber o resultado, você não era livre. A partir do momento que você decorou, você sabe fazer agora qualquer conta de cabeça. A autonomia, para Kant, é alcançada pela heteronomia, incorporando regras, obedecendo regras. Mais um motivo para você obedecer regras. Saia da minoridade, de ficar pautado com as regras dos outros, e vá para o esclarecimento, que é o iluminismo, para Kant, né? Que você cria as suas próprias regras, mas depois de ter respeitado as regras universais. Se você pode fazer, obviamente, qualquer um pode fazer. E se as pessoas podem fazer, obviamente, você também pode fazer. Ufa! Kant é complexo. Até mais, pessoas. Beijo no coração. Tchau, tchau.